Olá, pessoal, por que o INSS cessou pagamentos de incapacidade temporária aí sem passar por perícia? Olha que coisa, isso vem acontecendo, tá? Então você que está recebendo auxílio doença, outros benefícios também, tanto a aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente, presta bastante atenção nesse vídeo. A cessação de pagamento de benefício de incapacidade temporária, né, o antigo auxílio doença pelo INSS, sem a realização de perícia, pode ocorrer devido aí a diversas situações administrativas ou legais. Entre as razões mais comuns estão os cumprimentos de prazo previamente estabelecido, falhas do sistema ou mudanças de status dos beneficiários. O que é isso? Calma que nós vamos explicar aqui no vídeo. O INSS tem sido alvo, tá, de crítica por parte da Justiça devido a essa forma como conduz essa cessação de benefício, especialmente quando alega irregularidades na concessão de um benefício e suspende os pagamentos sem garantir que o segurado tenha a oportunidade de se defender adequadamente. Esse comportamento é considerado problemático, porque ao interromper o benefício, o INSS pode estar prejudicando o segurado, que depende financeiramente desses recursos para sua subsistência, sem que eles possam, pelo menos, apresentar sua versão antes da suspensão, né? Então, o segurado ele não tem direito de resposta. Poxa, tem suspeita de irregularidade? Dá um prazo, avisa, olha, nós encontramos aqui uma suspeita de irregularidade, se, por exemplo, em 30 dias você não apresentar defesa, nós vamos suspender o pagamento. Não, o pente fino deveria ser assim, você passa na perícia do pente fino, que é o que está acontecendo, às 21 horas você vai lá, entra no portal Meu INSS, quando você vê o seu benefício foi cessado. E aí, como é que fica? E se é a única renda que você tem aí para subsistência, para pagar suas contas da sua família? Quer dizer, a própria justiça está revoltada, está pegando no pé do INSS e com razão. Agora, o segurado, ele sozinho, ele não tem força, porque não adianta eu chegar no INSS, você, quem está assistindo esse vídeo, e falar, eu tenho que ter direito à defesa. Numa voz sozinha não adianta, tem que ser a justiça. A justiça vem frequentemente apontando o direito no contraditório e ampla defesa, que é um princípio constitucional que deve ser respeitado em todas as esferas administrativas, inclusive no INSS. Cessar o pagamento de um benefício sem dar ao segurado a chance de regularizar a situação ou contestar a alegada irregularidade contraria esse princípio. Isso é constitucional, pessoal. Além disso, em muitos casos, as supostas irregularidades podem ser questões menores ou erros administrativos que poderiam ser resolvidos sem a suspensão de pagamento. Decisões judiciais têm aí reiterado que o INSS deve notificar previamente o segurado sobre qualquer irregularidade encontrada, dando-lhe o prazo razoável para apresentar uma documentação necessária, esclarecer o problema antes de qualquer cessação de benefício. O bloqueio automático sem essa chance de defesa gera insegurança jurídica, tem levado a uma crescente judicialização dos casos de cessação de benefício. Em muitos processos, a justiça não só determina o restabelecimento do benefício, como também critica duramente o procedimento do INSS, exigindo que a autarquia respeite o direito de defesa desses segurados. Esses casos destacam a necessidade do INSS revisar as suas práticas e garantir que decisões que afetam diretamente a vida de cidadãos sejam tomadas de forma justa e transparente. Em uma das situações frequentes é quando o prazo inicialmente concedido para o benefício expira. O INSS ele pode suspender o pagamento se o segurado ele não solicitar a prorrogação do benefício antes do prazo acabar. Aí, 15 dias antes, de encerrar o prazo do benefício, você precisa de uma prorrogação, você tem o prazo para fazer esse pedido. Aí, se você não fizer, o INSS pode suspender o pagamento. Essa prorrogação ela só pode ser realizada após uma nova perícia, que ele vai confirmar aí a manutenção da incapacidade. Além disso, a instituição pode identificar inconsistências na documentação apresentada ou detectar irregularidades durante o pente fino, o que pode levar à cessação do benefício sem nova perícia. Pente fino é uma operação que vem buscando aí revisar benefícios concedidos e identificar possíveis fraudes e irregularidades. Outro ponto é a
integração das novas tecnologias, como a inteligência artificial, que ajuda a automatizar, acelerar o processo de análise de benefício. Isso, em alguns casos, pode levar à cessação automática do benefício de incapacidade temporária se for identificado alguma irregularidade nos dados cadastrais, o que exigiria uma correção por parte do segurado. Lembra que eu sempre falo para você acessar pelo menos uma vez por semana? Pega o seu smartphone, abre o portal Meu INSS, verifica se está tudo em ordem, atualização de dados cadastrais. Ah, mas eu atualizei o mês passado. Não tem problema, verifica se está tudo certinho. Pode dar uma pane no sistema, perder-se esses dados. Verifica se tem, por exemplo, um cumprimento de exigência, um novo pedido do INSS. O segurado também ele pode recorrer da decisão junto ao INSS, caso ou necessário, ou acionar a justiça para reverter essa situação, garantindo uma análise adequada do seu caso. Eventualmente, a realização de uma nova perícia. O INSS ele pode bloquear pagamentos de segurados de incapacidade por diversos motivos. Tem alguns casos que nós vamos mostrar aqui. Casos de pendência documental. Um dos motivos frequentes de bloqueio de pagamento envolve pendências documentais. Um segurado que estava, por exemplo, recebendo o benefício de incapacidade, teve o seu benefício suspenso quando o INSS identificou inconsistências na informação de identidade e dados bancários. Olha aí, pessoal, como é importante. O bloqueio ocorreu porque o segurado não atualizou as informações dentro do prazo exigido. E o sistema do INSS interpretou a falta de atualização como um indício de irregularidade. Olha lá, ó. Vocês viram? Problema na identidade e dados bancários. A inconsistência ou falta de atualização nos dados cadastrais. Ó, caso de não comparecimento à perícia. Outro caso que envolve aí o segurado que estava recebendo auxílio-doença, mas teve o pagamento bloqueado após não comparecer à perícia médica periódica exigida pelo INSS. O beneficiário foi convocado, mas por questões pessoais não conseguiu comparecer. Com a perícia é um requisito de manutenção do benefício, o não comparecimento resultou no bloqueio. Olha aí que coisa. O INSS também pode bloquear benefícios quando identifica indícios de fraude. Um segurado que alegava incapacidade total foi identificado em uma investigação no Pente Fino como apto a realizar atividades laborais. A instituição utilizou o cruzamento de dados e os relatórios de inteligência artificial que indicavam que o beneficiário estava trabalhando informalmente enquanto recebia o benefício. Isso levou ao bloqueio imediato do pagamento até que uma nova perícia fosse realizada. Caso também de acúmulo de benefício. Em outro exemplo, o segurado tinha aí o benefício de incapacidade e foi bloqueado quando o INSS identificou que ele também estava recebendo simultaneamente outro benefício de incapacidade, o que não é permitido. O INSS suspendeu o pagamento até que a situação fosse regularizada para um dos benefícios. Você vai escolher. Caso da revisão de pente fino. Temos casos que segurado perderam aí, tiveram bloqueio dos pagamentos. O processo de revisão detectou que a doença que justificava o auxílio por incapacidade já não existia mais, segundo os novos relatórios médicos apresentados. O pagamento foi bloqueado até a realização de uma nova perícia que poderia confirmar ou negar a manutenção do benefício. Esses casos mostram que bloqueio de pagamento pelo INSS pode ocorrer em diversas situações e, em muitos casos, o segurado tem a possibilidade de regularizar essa situação ou recorrer judicialmente quando julgar que a decisão foi injusta. Todos os casos de bloqueio de pagamentos realizados que afetam segurados de benefícios de incapacidade geralmente vão resultar em ações judiciais. Os segurados, sentindo-se prejudicados pela suspensão ou a cessação dos pagamentos, vão recorrer à justiça. Isso ocorre principalmente porque esses bloqueios são vistos como arbitrários, sem justificativa clara, e os segurados consideram que, após passar por perícia ou cumprir exigência, seus benefícios não deveriam ser interrompidos. Quando o INSS bloqueia os pagamentos por motivos de inconsistências cadastrais, não comparecimento à perícia ou durante revisões de pente fino, os segurados frequentemente entendem que houve um erro, a falta de avaliação adequada de um novo caso. A justiça tem sido o principal meio pelo qual os segurados tentam reverter
receber decisões do INSS, pedindo não só o desbloqueio imediato dos pagamentos, mas também a restituição de valores atrasados que deixaram de receber durante o período da suspensão. E em muitos casos, decisões judiciais favoráveis aos segurados resultam no restabelecimento do benefício e no pagamento do retroativo. Agora, em 2024, o Pente Filho tem concentrado toda a sua força no auxílio-doença, resultando na cessação de muitos benefícios, tá? Esse fenômeno tem aí, principalmente, uma estratégia do governo para revisar, verificar se os segurados recebem o benefício, continuam preenchendo os requisitos legais para mantê-lo. Entre os principais motivos, a reavaliação, né? O auxílio-doença ele deve ser revisto em prazos curtos para ver se ainda persiste a incapacidade. É um dos benefícios, pessoal, que dá mais dor de cabeça para o segurado. Por quê? Porque tem que estar sempre atualizando documentação, tem que estar sempre atento a convocações do INSS e vejam, qualquer motivo, falta de documentação atualizada é um dos grandes motivos atestados. Me perguntam aqui, quanto tempo vale um laudo? Bom, 30, 40 dias, 45 dias. O laudo, ele tem, pessoal, que atestar a sua condição de saúde atual. Se você tem uma doença, a doença não ficou estabilizada. Não fica sempre na mesma condição. Ou ela vai regredir ou ela vai progredir. Então, tem que estar sempre atualizando os dados, principalmente o INSS, vocês viram, bloqueia pagamento simplesmente porque você não comunicou, por exemplo, que mudou de agência bancária. Tem que comunicar. Você vai preencher um formulário, por exemplo, um requerimento lá no portal Meu INSS, faça com calma, porque se você digitar um número errado, uma letra errada, isso já vai dar problema. Isso vai fazer com que suspenda os seus pagamentos. E lembrando, nós estamos aí, o INSS automatizando tudo. O trabalho, por exemplo, que um ser humano fazia, vamos colocar, conseguia fazer 20 avaliações de pedido de análise na semana. A inteligência artificial faz 100 por dia. Quer dizer, e ela vai criando padrões. Então, é muito difícil, é o que eu falei. Ela pode futuramente, essa inteligência artificial, ser um benefício para segurados. Por quê? Porque pode sim agilizar os processos, liberar o benefício mais rápido, só que ela aumenta a responsabilidade do segurado. Na atualização de dados, com documentos atualizados, a cobrança também aumenta para cima do segurado. Então, pessoal, tem que prestar atenção, tá? Qualquer benefício de incapacidade, nós estamos falando aqui mais nesse vídeo com relação ao auxílio-doença, mas qualquer benefício de incapacidade, o procedimento é o mesmo, tá? Você deve estar com a documentação sempre atualizada, atento para convocações, independente de qualquer coisa. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter trazido aí esclarecimento, tirado dúvidas. Gostou? Dá um like, tá? Vai fortalecer bastante o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos conteúdos aqui em primeira mão, tá? São informações sempre relevantes, atualizadas para ajudar você resolver qualquer problema que tiver dentro do INSS. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, outros um pouco mais, né? Mas estão sempre aqui me incentivando, interagindo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia. Tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.